Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e sabemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso estamos aqui mais uma vez, Senhor, na tua presença, pedindo que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, nos ajudando, dando-nos vitória em tudo, porque precisamos de ti. E sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre nesta manhã. Abençoa meus irmãos que estão no Facebook, os que estão pela rádio e os que vão assistir pelo YouTube. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Fala conosco através da tua palavra mais uma vez, pois é tudo que te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos então aqui, ao nosso tema, que é um tema muito interessante, né? E nós estamos numa parte que é muito fundamental para nós. Estamos falando sobre, se você sabe que o sangue de Jesus nos proporciona, nós já falamos sobre redenção, remissão, nós já falamos sobre proporciona perdão, nos proporciona o restabelecimento da comunhão com o Pai. E hoje vamos estar falando sobre o sangue de Jesus nos proporciona também, dando-nos vitória, sobre nossos adversários. Bom, nós vamos mostrar umas coisas interessantes aqui. Eu quero, inclusive, pôr aqui para os irmãos na rádio, os irmãos que vão comigo pela rádio, para que eles possam também ver, o que nós sempre estamos falando, Então é muito interessante nós sabermos que o sangue de Jesus é algo tão poderoso, é algo tão especial que, na verdade, muitos de nós não nos damos conta. Nós não nos damos conta. Agora, para termos vitória sobre o nosso adversário, nós temos que estar enquadrados no propósito de Deus. Não é de qualquer forma. Nós vamos ver isso aqui, que não é de qualquer forma. A nossa maneira de viver diz como estamos, em relação a Deus. Essa que é a verdade. A nossa maneira de viver, diz como estamos com Deus. Eu tenho que olhar aqui. Tá. Então eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, porque ali não mudou, engraçado. Ali não mudou, então eu vou ter que... Bom, vamos deixar assim, A nossa maneira de viver diz como nós estamos em relação a Deus. A nossa maneira de viver, não é fácil, ok? No sentido de que não é de qualquer maneira que nós conseguimos vencer os nossos adversários ou o nosso adversário. O irmão Dario de Oliveira, Deus te abençoe, pastor Elias Correia, é motivo de muita alegria estar compartilhando com você. Amém. Obrigado, irmão Dario. Dário, irmão Dário? Muito obrigado, viu? Igualmente. Um abraço também à sua família. Então é algo que nós precisamos, primeiramente, ver como estamos posicionados. É uma das coisas interessantes, que ao longo dos tempos, o cristianismo, os cristãos, vem se deteriorando em relação à comunhão com Deus. E quando nós perdemos essa comunhão com Deus, isso quer dizer que o sangue de Jesus Cristo
que é o que nos dá tudo, porque foi lá na cruz que ele derramou o sangue dele, começou ali, o nome dele, o sangue dele, né? Vamos nós, por perdermos, né, esse contato, essa comunhão com Deus, nós vamos perdendo. O sangue continua vigente, continua poderoso, mas nós é que nos vamos afastando pouco a pouco desse Jesus, desse Senhor, desse milagre que o sangue de Jesus proporciona nas nossas vidas, que a maior delas é a remissão dos nossos pecados, né? Então nós precisamos primeiramente ver como que nós estamos em relação a Deus, né? Como nós estamos vivendo nesses últimos dias, porque nós observamos, né, em muitas igrejas, pessoas que não conseguem vencer as batalhas, às vezes postas pelo adversário. Não conseguem. Vamos sério, não conseguem. O inimigo tem levado vantagem em muitas almas dentro da igreja. Porque se pelo sangue de Jesus nós temos a vitória sobre o nosso adversário, então como é que nós, que vamos ao templo, que assistimos o culto, que até participamos da Santa Ceia, não conseguimos vencer as ciladas do inimigo? É simples, você primeiramente tem que olhar para a sua vida e ver como é que você está se relacionando com Deus. Como eu estou me relacionando com Deus. Deus é meu amigo chegado, tenho essa aproximação com Ele. Deus é um amigo mais ou menos distante. Ou realmente eu estou muito distante dele em relação de um relacionamento. Quer dizer que o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, isso não está fazendo nenhum efeito na nossa vida. Porque nós não podemos ignorar o que diz as Escrituras. Não podemos ignorar. Tantas recomendações, tantas advertências que estão passando hoje desapercebidas. Não é assim? O Senhor disse que o diabo vinha para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Hoje nós não vemos pessoas nos templos, nas igrejas, com vidas abundantes. Vidas abundantes são vidas de alegria, vidas de prazer, vidas em uma plena comunhão com Deus, vida abundante. E a maioria dos crentes hoje vivem com problemas, até problemas graves, e um relacionamento muito pequeno com Deus. Relacionamento, comunhão, intimidade com o Criador, Pai. Então, nós olhando aqui para essa foto que eu tenho colocado aqui, ela é bem interessante. Ela é bem interessante. Ok? É bem interessante. Se você olhar essa foto que eu coloquei aqui, quantas pessoas você conhece que deixaram o caminho certo para seguir o caminho errado? E o pior é que elas sabem que estão erradas. Essa foto que eu tenho aqui. Você entendeu? Quantas pessoas sabem, né, que deixaram o caminho? Essa foto que eu tenho aqui, ela é interessante. Deixa eu botar aqui para os irmãos na rádio. Eu esqueci de botar. Por que ela é interessante? Porque é um caminho que chega na frente e faz assim, faz uma bifurcação. Vai uma para a direita e uma para a esquerda. E no meio da bifurcação tem uma placa, um pau ali enfiado com uma placa. Você vai para a esquerda, está escrito mundo.
Você vai para a direita, está escrito Jesus. E você observando essa foto, você observa que a maioria, 99,9% estão indo para o lado do mundo. Só você ver essa foto. Quem está na rádio está vendo. E interessante que para o lado de Jesus tem uma pessoa sozinha, um rapaz, parece, que já está indo sozinho, e um outro que ia indo atrás, ele volta e vai seguindo a multidão para o mundo, está cruzando. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui com você sobre isso, porque no estudo que eu comecei quarta-feira agora passada, também outro estudo bíblico, que eu estou falando sobre apostasia, lá eu vou mostrar coisas sérias, fortes, muito sérias, Bíblia, palavra. Então hoje, as pessoas querem vencer o inimigo, o adversário, mas querem vencer na sua própria força, na sua própria maneira. E não existe essa maneira, porque nós temos que entender uma coisa: o mundo do nosso Deus e o mundo do nosso inimigo são espirituais. Um homem com seu maior físico, ele não consegue vencer o inimigo. E muito menos convencer a Deus. Não. Então, olhando aqui, quantas pessoas que nós conhecemos que deixaram o caminho certo para seguir o caminho errado? Quantas pessoas? E o pior é que elas sabem que estão erradas. Sabem. Então, olhando hoje para o mundo, hoje estamos na sexta-feira, perto já da véspera do Natal. Essa data realmente é uma data interessante, para nós, os cristãos. E eu gosto dessa data. Gosto porque, mesmo que não seja nessa data que Jesus nasceu, nós estamos comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Aquele que foi na cruz por nós, que derramou o seu sangue, que nos dá essas vitórias constantes quando estamos protegidos pelo poder do sangue dele. Quando chega a passada do Ano Novo, eu já não olho com boa esperança, sinceramente não. Senão eu estaria indo contra o que diz a palavra. Nós estamos indo para o final. E o final vai ficar ruim. Para que o anticristo então assuma o governo mundial. Para que seja adorado, etc, 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 etc. Então, olhando para isso aqui, nós olhamos e sabemos que era para nós, como cristãos, sermos abençoados em todas as áreas. E sem dizer que as lutas vão estar aí. Os problemas vão estar aí. Porque Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflição. Mas confiem em mim, viu? Porque eu venci o mundo. Então, nós temos que estar debaixo dessa proteção de Deus. Se eu fizesse um programa aqui diferente, hora do milagre, da bênção, com certeza teria uma audiência muito grande. Teria muitos pedidos aqui. Mas o mais importante é você estar abalizado, firmado na palavra de Deus, saber o que vai te dar a proteção, se você estiver nela, que consequentemente você receberá aquilo que você precisa. Porque as pessoas, os crentes, as pessoas hoje, vão atrás das bênçãos. E existem bênçãos que você não precisa. Você quer porque você quer. Mas Deus não vai te dar essa bênção às vezes, porque se Ele te der, você vai acabar se perdendo com a bênção, como eu já vi vários casos. Mas esse não é o ponto, eu estou te mostrando isso. Então,
Vem a passagem do final do ano, as pessoas fazem promessa, fazem tantas coisas, e sabemos que o mundo vai indo para trás. E que o diabo está jogando todas as suas fichas, suas cartas, porque a igreja vai ser tirada da terra. E com isso, hoje, muitos cristãos estão sendo atormentados. Por quê? Como essa foto. A maioria, em vez de seguir para Jesus, os mandamentos que diz aqui, nesse livro aqui, e esse livro aqui para os países modernos, está ficando obsoleto. É verdade. Essa Bíblia aqui é nova. Eu ganhei de um amigo meu, terça-feira. É sobre a Bíblia comemorativa da Reforma Protestante. Muito interessante essa Bíblia. Então, o povo não faz questão. O povo está fazendo mais questão disso aqui. Então, eu já falei. Então, ficam totalmente desprotegidos. Eles não sabem o que o sangue de Jesus proporciona, na verdade. O que eu já falei, que está gravado. Então, no meu YouTube, você vai ver lá. E hoje estamos falando sobre vitória. Que Ele nos dá vitória sobre o nosso adversário. E dá sim. Mas é de qualquer jeito? Não. Não é de qualquer jeito. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vamos observar aqui recomendações, ok? Bem interessante, que você precisa fazer caso. Não é conhecer, porque conhecer a palavra é só você ler, você diz que conhece. Não, mas não é conhecer nesse sentido. Porque realmente quem conhece a palavra de Deus, ele sofre, paga o preço para querer viver. Porque está escrito que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. E a perseguição é porque você conhece a verdade e você quer seguir a verdade. Porque a verdade da palavra, ela vai contra tudo que o homem pensa na base humana. É contra. Se você parar para pensar, a Bíblia vai contra essas coisas que nós pensamos humanamente falando. Se a Bíblia recomenda no livro de Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz, se você ressuscitou com Cristo, você pensa nas coisas de cima, meu. Não pensa nas coisas aqui da terra. Quer dizer, quem é que está aqui embaixo da terra que não quer ficar pensando nas coisas da terra? Mas a Bíblia recomenda que devemos pensar nas coisas de cima. Então a Bíblia diz que temos que ter um relacionamento com Deus. Mas hoje, muitos de nós, buscamos mais relacionarmos com o mundo. Com o que o mundo nos mostra, com o que o mundo nos oferece. Tem gente que sofre com o que o mundo está fazendo, mas não sofre no sentido de ser contra, como Jesus disse. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, ele aborreceu a mim primeiro. Mas é no sentido de não estar de acordo com o que o mundo está fazendo. Mas tem crente que sofre por medo, por depressão, por tormento. É diferente. É muito diferente. Porque senão o apóstolo Paulo não precisava escrever no livro de Romanos que nós tínhamos que renovar a nossa mente. Renovar o nosso entendimento. E essa renovação não acontece sentando num banco de uma faculdade, de uma faculdade teológica, não. Vai ser transformado você vivendo com intimidade na palavra. Aí você passa aqui para Tiago capítulo 4, versículos 6 a 7. Olha o que diz aqui, diz assim, olha. O apóstolo Tiago escreve e diz assim, olha. Todavia, dá maior graça. Quer dizer, ele ainda dá maior graça. Graça. O que é graça? Favor. E nós sabemos que é um favor não merecido. O que é graça? Presente. É um presente, é uma graça, é um presente. Jesus é a graça dos homens, está escrito. É o presente de Deus para nós. É um favor que nós não merecemos. Ele dá graça, ele faz coisas por nós que nós não merecemos. Então o apóstolo Tiago escreve, todavia dá maior graça. Ele ainda é bondoso. Ele ainda é misericordioso. Ele nunca deixou de ser. E ele não pode negar-se a si mesmo.
Mas aí vem umas coisas interessantes que ele diz assim, olha, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E o soberbo é aquele que acha que pode. O soberbo é aquele que acha que sabe. O soberbo é aquele que ignora aos demais. Isso é o soberbo. E hoje nós vemos muito isso, soberba. E Deus não vai poder atuar a favor dessas pessoas, porque isso é uma advertência. Está dizendo, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo. Mas ele dá graça aos humildes. Humilde não é aquela pessoa que anda com o sapato furado. Não. Não vou nem dizer com a roupa rasgada, porque hoje é moda, né? Mas com o sapato furado. Uma roupa gastada. Isso não é ser humilde. Me desculpa, isso não é ser humilde. Em certos casos, para mim, é ser relaxo. Aí a humildade é aquilo que você deixa de fazer para agradar a outro, podendo fazer. Você pode ofender a uma pessoa, mas você não ofende porque você é humilde. Você aguenta as consequências. Você quer o maior exemplo de Jesus, de humildade de Jesus? Não existe ninguém mais humilde que ele, nem haverá. A ponto de ele dizer o seguinte, ele pôde dizer isso e pode dizer isso, mais ninguém. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque ele já sabia tudo o que ia acontecer, e tudo que aconteceu com ele, ele atuou na base da mansidão e da humildade. Então a Bíblia, quando se refere aqui, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, ele presenteia, faz favor. Porque essa pessoa que normalmente sabe, entende, ama, venera o sacrifício de Jesus, aquele sacrifício salvífico que foi derramado o seu sangue, e não ir atrás da corrente do mundo. Porque aqueles que vão debaixo do sangue de Cristo, gente, aqui nos Estados Unidos, já ouvi inclusive dizer aqui algumas pessoas para mim, que tem pessoas que às vezes vão expulsar demônios e começam a falar em língua estranha com o endemoniado. Está totalmente errado, isso aí está fora. Quer dizer que a pessoa nem sabe para que ele tem a língua estranha. A língua estranha não é para fazer essas coisas. Eu, por exemplo, falo língua estranha. Você não vai ver eu falar língua estranha aqui no rádio. Só se escapar algum dia, eu estiver muito cheio. E eu escapar, como vejo. Às vezes eu tenho vontade e venho para falar. Para mostrar o quê? Não, vai edificar a mim. Não edifica a ninguém. E o diabo não vai entender o que você está falando. Mas se você mencionar o sangue de Jesus, se você mencionar o nome de Jesus, mas você tem que estar na parte da humildade. Porque tem uma outra parte aqui, né? Porque as pessoas querem que Deus seja um Papai Noel. Eu vejo sempre aí. Ixi, eu vejo cada uma aqui. Pensam que Deus é Papai Noel, e Deus não é Papai Noel. Ele é Pai. Ele cumpre sim com os seus filhos, mas com aqueles filhos que queiram cumprir com a vontade dele. Por isso muita gente fica atrás das bênçãos e não recebe bênção. São enganados, ficam frustrados. Porque Deus, ele é fiel, ele é justo. Não tem ninguém mais justo que Deus. Aí você segue o versículo, que é o versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois a Deus. Você sabe o que é ser sujeito? Se sujeitar é que uma outra pessoa te mande, te domine. Isso é sujeitar-se. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso é sujeitar-se. Então a Bíblia, em outras traduções, diz:
submetei-vos, né? Submeter está debaixo. Está debaixo. Aqui diz sujeitai-vos. Você deixa de ser o que você é para que outro venha a ser em cima de você e te mandar. É o que está dizendo aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas hoje tem sido bastante diferente. As pessoas olham para a palavra, que quase já nem usam mais a palavra nos templos, em algumas igrejas, principalmente por aqui, usam mais o telefone, não mais o exemplar da palavra, que é a Bíblia. Então, as pessoas não querem, dizem, não, está escrito assim, mas os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, com certeza. Mas essa palavra jamais vai mudar. Ela nunca vai mudar. Porque ela é a palavra do Todo-Poderoso. Ela é a palavra do Criador do Universo, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. É a palavra dele, não muda. Então as pessoas hoje querem viver uma vida que agradem a eles e não agradar a Deus. Então eles não conseguem vencer o adversário. Porque você vem aqui e diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Deixa que ele te governe, deixa que o sangue de Jesus te cubra. Sabe o que vai acontecer? Aí diz mais, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí acontece. Porque existem muitos pregadores que citam esse versículo só a parte final. Empolgado, pulando, gritando, diz, resistir o diabo, ele vai fugir de você, e o povo, peraí, não é bem assim, não. Como que não é bem assim? Não é bem assim porque o versículo não é só isso. Vamos ver o versículo completo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se Jesus morreu por nós, o sangue dele foi derramado por mim, foi derramado por você, nós temos que estar debaixo desse sangue, submisso segundo a orientação da sua palavra. Não tem outro jeito, querido. Não tem outra forma. Aí você vai resistir o diabo. E aí ele vai fugir de você. Imagina a pessoa expulsar demônio falando em língua estranha. Não. Você pode fazer isso. Então nós hoje queremos vencer o nosso inimigo, nosso adversário. Queremos. E aí, por isso que muitas pessoas dizem, olhe por mim, irmão. Estou enganado, olhe por mim, olhe por mim. Mas vai ver, porque o testemunho da pessoa vai dizer se ele está bem ou mal diante de Deus. O nosso testemunho diz se estamos bem ou mal. Porque o sangue de Jesus, ele nunca vai perder o poder. Nunca vai deixar de ser efetivo. Não. Agora, nós é que vamos nos distanciando. Porque estamos olhando para o outro lado, como essa placa que está aqui. O mundo e Jesus. Uma multidão caminhando, virando para ir para o mundo. Um sozinho indo para Jesus e o outro saindo do lado de Jesus e indo para o mundo. É o que nós estamos vendo hoje nas igrejas. No mundo. Aí quando você olha para a palavra, você conhece um pouco a palavra, você olha a palavra e ele diz assim, olha, os nossos vestidos sejam brancos como a neve, sem mancha e sem enrugas. Para quem não conhece neve, e nós morávamos em Massachusetts, onde neva muito, a neve quando ela cai realmente ela é branca, muito branca. Tanto que se você vai num dia de sol, onde tem muita neve, a neve limpinha, aquela neve limpinha, branca. Se você não usar um óculos escuro, por isso que os esquiadores usam um óculos escuro, porque ela reflete tanto, brilha tanto, queima a retina. Você acredita nisso? Então hoje nós queremos vencer o adversário da maneira que nós pensamos, da maneira que nós queremos. Não. Jesus, quando começou o seu ministério, ou melhor, antes de começar o seu ministério, diz a palavra que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E olha que o diabo tentou ele de toda forma. E ele, como homem, fisicamente falando, ele estava muito débil. Ele
Estava fraco, jejuando 40 dias e 40 noites. A ponto de quando ele terminou a prova da tentação, quem foi servir eles foram os anjos. Você tem uma ideia. Deus, né? E ele resistiu o diabo. A ponto de dizer, olha, vai Satanás, rete daqui, vai daqui. Porque somente ao teu Deus adorarás. E só a ele servirás, meu. Tu vai ser obediente a ele. O que ele mandar tu fazer, tu vai fazer. O que ele não deixar, você não vai fazer. Pronto. Agora nós, quando tiramos os nossos olhos do nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, deixamos de ser cobertos pelo sangue dele. E aí o diabo faz festa, como está fazendo em muitas famílias na face da terra. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. Porque é tão fácil, né? Gritar, sou mais do que vencedor, naquele que... É fácil gritar isso, né? Mas se a gente olhar mesmo no fundo, não é isso não que a gente observa. Seria o contrário, sou mais que perdedor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se nós não estivermos, porque o sangue de Jesus ele nos proporciona tantos benefícios, mas se nós estivermos de acordo com a vontade do Pai dentro da palavra. Não adianta. Não adianta, gente, não adianta. É obediência. Está aí, olha. Todavia dá mais graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Agora, se você quer levar uma vida longe da cobertura do sangue de Cristo, vivendo como você acha, ele não é o teu Senhor, não, o diabo vai deitar e vai rolar, vai fazer festa. Mas o sangue de Jesus nos proporciona vitória sobre o nosso adversário. Se você não está sendo um vencedor, o problema não é o sangue de Jesus. O problema é você. O problema sou eu. Não tem como escapar disso. E se o nosso... Tem mais. O nosso testemunho, como nós vivemos, diz se estamos bem ou se estamos mal diante de Deus. Meu companheiro, meu amigo, minha amiga, não adianta. Se nós não olharmos, não estou dizendo ler, é esquadrinhar esse livro. Não conhecer esta palavra, como Jesus disse. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês não conhecem o poder de Deus. Está tudo aqui. Mas às vezes nós preferimos olhar como essa foto lá para o mundo. Ó, multidão, se você essa foto, você fica uma multidão caminhando para fora e só um indo para o lado de Jesus, que decidiu ir para um caminho estreito, diferente. Bom, espero que eu e você possamos ter nossos ouvidos espirituais abertos, né, para que o Espírito Santo possa falar e nós entendermos o que ele está dizendo. Através da palavra do Pai, a palavra dele. Então ninguém vai vencer, ninguém vai resistir o diabo, ele vai fugir vivendo de qualquer jeito, porque não vai não. Não vai não. Está aí na palavra. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que quero que não seja. Está dizendo. Todavia dá mais graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Deixa ele mandar em você. Deixa ele te governar. Deixa ele te dirigir. Mas resiste o diabo e ele vai te dar vitória. Se você for olhar, tem muita coisa aí, ok? Na palavra, que nos compromete, nos deixa sem estrutura. Ficamos sem estrutura. Deus não permite nós sermos tentados mais do que possamos ser tentados, está escrito. E com a tentação está escrito que ele nos dá saída. Quer dizer, então conversa. Se nós perdemos para o nosso adversário, é porque nós estamos olhando para o outro lado. Essa que é a verdade. Amém? Bom, são 12 horas e 11 minutos aqui. 12 horas e 11 minutos da manhã, ou da tarde, começando a tarde. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aí,
nos assistindo através do Facebook. Aqui eu só vejo o Mondário. Muito obrigado pela sua atenção, Mondário. Os irmãos que estão pelo rádio também, né? Nos assistindo. E aqueles que vão assistir pelo YouTube. Semana que vem, se Jesus não voltar, a rádio vai estar no ar, né? A rádio não vai sair do ar, não. Só não voltar segunda, lógico. A segunda-feira não tem como, né? Natal. Mas o rádio está no ar. Mas eu não vou entrar ao vivo aqui, não. Só vai estar tocando hinos. Como sempre faço, né? Semana que vem vamos estar falando que nos dá a proteção contra o inimigo e o perigo. Ok? Os adversários, vitória sobre o adversário, e aqui proteção contra o inimigo e o perigo. Semana que vem. Então você não perca. Na próxima sexta-feira, se Jesus não voltar, ou não nos levar antes, vamos estar aqui, em nome de Jesus, para poder fazer esse trabalho. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai Celestial, e o Senhor sabe que nós te amamos. Abençoe meus irmãos que estão pelo YouTube, pelo Facebook, os irmãos que estão pela rádio e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Abençoa-os. Que a tua palavra, que é poderosa, Pai, possa tocar nos nossos corações. Ajuda-nos, por favor, Pai, pois nós dependemos do Senhor. Nós não podemos viver sem o Senhor. Abre as portas dos céus e dá-nos vitória, pois te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus.